Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E na nossa última aula a gente estava falando sobre sistema nervoso. A gente aprendeu qual é a diferença do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, quais são as células que fazem parte desse sistema. E hoje, aí no seu plano de atividade em casa 5, a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências do mau uso de algumas substâncias que acabam prejudicando o sistema nervoso. Então, hoje a aula é sobre drogas, que é o seu PAC número 5. Mas, afinal de contas, o que são drogas? Qual que é a definição de droga? Com certeza você já ouviu falar isso em algum momento, em alguma situação. E apenas as substâncias proibidas recebem essa denominação? Ou será que é mais abrangente? Então, nós vamos responder essas questões hoje aqui nessa aula. Então, primeira definição de drogas, que está aí no seu plano de atividade em casa, é que elas podem ser definidas como substâncias que alteram algumas funções normais do nosso corpo. E apesar de muitas pessoas afirmarem que somente produtos proibidos, tais como a maconha e a cocaína, são drogas, isso não é verdade. Então, o cigarro, a bebida alcoólica também são considerados drogas, uma vez que afetam o nosso sistema nervoso. Até mesmo os medicamentos podem receber essa denominação. Então, droga é toda substância que provoca alterações no funcionamento do nosso organismo. Então, algumas agem no sistema nervoso e modificam a maneira de sentir, pensar ou agir. Então, são as chamadas drogas psicotrópicas. Psico, de origem grega, significa mente. Trópicas, ela quer dizer alterações. Então, são alterações da nossa mente. Para simplificar, vamos chamá-las apenas de drogas. Então, aqui na nossa aula, em vez de usar o termo drogas psicotrópicas, a gente vai resumir, e toda vez que eu falar drogas, a gente está referindo a drogas psicotrópicas. Tipos de drogas. Aí no seu plano de atividade tem 3 tipos de drogas diferentes, que são as alucinógenas, as estimulantes e as depressoras. As alucinógenas, elas modificam a qualidade da atividade do cérebro, que ele passa a funcionar de forma anormal. Ele altera a percepção e pensamento e produzem alucinações e delírios. As principais alucinógenas que a gente tem conhecimento é a maconha, o êxtase e o LSD-25. Tem também as drogas estimulantes. Drogas estimulantes são as anfetaminas, que é a cocaína e seus derivados. As anfetaminas têm ação por cerca de 4 horas. Os principais efeitos no nosso organismo é a sensação de grande força, iniciativa, excitação, euforia e insônia. Em pouco tempo de uso das anfetaminas, o organismo ele passa a ser tolerante a essa substância, exigindo doses cada vez maiores. Então, às vezes, começa a usar em pequenas quantidades e quando vê, o organismo está sentindo necessidade de mais quantidade. E a médio prazo, essa droga ela pode produzir tremores, inquietude, desidratação das mucosas, e aí a sensação de boca e nariz ressecados, provoca também taquicardia, efeitos psicóticos e dependência psicológica. Outro tipo de droga que está aí no seu plano de atividade são as depressoras. As mais conhecidas são o álcool, os soníferos, a heroína, a morfina, a cola de sapateiro e alguns remédios ansiolíticos e antidepressivos e os seus derivados. O seu principal efeito é retardar o funcionamento do organismo. Então, ela vai tornar todas as funções metabólicas mais lentas. E todas essas drogas mencionadas antes aqui, que está aí no seu plano de atividade, ela pode causar dependência, que é um grave problema, uma vez que a pessoa não consegue ficar muito tempo sem determinada droga, independente de qual droga que está sendo utilizada. Então, a necessidade de consumir essas substâncias, elas podem fazer com que o dependente se torne agressivo, que ele não meça esforços para conseguir utilizar o produto, muitas vezes chegando a cometer crimes. E aí existem relatos de pessoas que chegaram ao ponto de matar, roubar, para conseguir comprar
a droga tão desejada. Então, ainda dentro dessa questão da dependência, tem as drogas que causam dependências, que são denominadas de ilícitas, que são aquelas que não são legalizadas, a comercialização dela, e tem as drogas lícitas, que tem a comercialização liberada. E independente de ser lícita ou ilícita, elas trazem algumas consequências quando a pessoa acaba consumindo e usando. Então, pode afetar a capacidade de discernimento, pode provocar problemas psicológicos e emocionais graves. Pessoas relatam que sentem depressão, ansiedade, agitação, confusão mental e pânico após o uso. E as drogas que são utilizadas fumando, né, no caso tem o cigarro, que é uma droga lícita, pode causar câncer de pulmão, doenças respiratórias, convulsões e paradas cardíacas. Em muitas situações, a pessoa acaba alegando que ela foi utilizar porque houve um incentivo dos colegas, dos amigos, ou então que estava passando por um momento difícil da vida, estava no estado depressivo, estava querendo superar alguma perda. E existem outras alternativas, às vezes muito próximas. Então, tenta ser resistente, tenta falar não para os seus próximos, para os colegas, e busque ajuda em caso de depressão. Diga não às drogas, porque causam muitas consequências negativas. E até a próxima, sexto ano. Espero vocês na nossa próxima aula. Até mais.